E nesse mundo, até onde que esse apoio ao Netanyahu vai permitir essa questão do genocídio? Porque os protestos estão ficando cada vez mais amplos aí também, né, embaixador? Olha, já houve mais de 10, ou, sei lá, não contei, mas um número grande de cessar-fogo. Aí acontecem umas coisas absurdas, matar pessoas na fila, crianças, mulheres na fila da água. Não é nem. Quer dizer, quem que é do Hamas ali na fila da água? Ontem, pela primeira vez, foi atacada uma igreja católica, a única igreja católica, aliás, segundo eu ouvi, a única igreja católica de Gaza. Né? Até o padre, que falava sempre com o Papa Francisco, foi ferido, etc. Enfim, eu acho tudo isso óbvio que nós queremos um cessar-fogo e a paz, mas não pode se tratar aí, por mais que o Hamas seja condenável também por ter feito um ataque terrorista, não pode comparar como se fosse uma coisa equilibrada. São duas coisas totalmente. Uma coisa foi um ataque terrorista condenável, deve ser condenado, etc., deve ser combatido. A outra coisa é um morticínio, é um genocídio, como nós também, até oficialmente, já manifestamos. Não há como. E uma falta total de diplomacia, uma falta total de interesse de conversar. Israel não é um parceiro, não pode ser um parceiro agora. Né? Só para esclarecer, você não me perguntou isso, mas eu quero sempre dizer, porque eu sempre digo isso. O povo judeu, uma coisa é o povo judeu, pelo qual nós temos enorme admiração pelo legado que deixou para a humanidade, na música, na ciência, nas artes, Freud, Einstein, sei lá, que é mais você julgar Marx, né? Todos eles são judeus. E Stefan Zweig, que disse que o Brasil era o país do futuro. Então, temos uma enorme admiração. A outra coisa é o Estado de Israel, cuja existência dentro das fronteiras de 67 nós aceitamos. Agora, outra coisa é esse governo Netanyahu que está... Eu fui várias vezes a Israel. Eu fui 5 ou 6 vezes a Israel e 5 ou 6 vezes a Palestina durante os 2 governos Lula. Já tinha ido uma vez antes do governo Itamar, mas tive 5 ou 6 vezes em Israel e as pessoas conversavam. Hoje, as minhas opiniões sobre Israel são as opiniões do Ehud Olmert, que era um primeiro-ministro de centro-direita. Não estamos falando de ninguém revolucionário, nem sequer de ninguém daquele grupo que é da defesa da paz. Não, estou falando do Ehud Olmert, que era um negociador duro. Eu conheci, mas ele era duro, mas negociava. Sabe? Estava tentando. Mas, enfim, não sei se você quer ficar nesse assunto. Não, quero sim, porque o que não dá para entender é o fato de Israel, que sempre foi, desde a Segunda Guerra e antes disso, aí, o símbolo da população massacrada e tudo aí, que saiu com um baita acervo moral da Segunda Guerra e tudo. Hoje, todo o discurso da ultradireita coloca Israel como parceiros. Quando você pega os Estados Unidos, o Trump usando Israel, o antissemitismo, para investir contra as universidades. Aqui no Brasil, a CONIB, pressionando a congregação da PUC aqui de São Paulo para punir professores que criticaram o genocídio. Como é que se explica essa dicotomia? Eu tenho muito amigo judeu progressista aí, que são pessoas fantásticas, mas como é que se explica essa quase cumplicidade? Eu também não entendo, porque nós, ao contrário até de vários outros países, e dos países mais radicais, que querem um Estado só, porque, na realidade, acreditam que pode ser um Estado predominantemente palestino, o Brasil defende a existência do Estado de Israel dentro das fronteiras tradicionais e aceitas pela ONU. Quer dizer, eu sempre lembrado que o Oswaldo Aranha era o presidente da Assembleia Geral quando o Estado de Israel foi criado. Então, nós não temos nenhuma dificuldade com essa existência. Eu fui muitas vezes lá e eu via que as dificuldades eram muito específicas. Eu até brincava uma vez falando com um negociador palestino, porque tinha um lugar que era o túmulo de Raquel, um outro onde, eu sei lá, algum personagem importante muçulmano tinha passado. Eu falei, o problema de vocês é que vocês têm muita história. Eu falei com ele brincando. Aí ele disse muita história e pouca geografia. Então, era uma questão ali das fronteiras, uma questão importante, né? As nascentes do Rio Jordão.
Enfim, não estou dizendo que as questões não eram importantes, o direito de retorno, tudo era difícil, mas era objeto de conversas entre eles. Eu conversei com o Olmert, conversei com a Tzippi Livni, conversei com o Sharon. O Sharon, que era reconhecidamente um linha dura de Israel, ele é que retirou os assentamentos de Gaza. Olha só. Não por qualquer outra razão, porque ele achava que não era parte da Terra Santa e porque ele achava que era uma fragilidade lá, que podia ser atacada, etc. E tal. Mas seja como for, havia um raciocínio lógico dentro das coisas. Hoje não há. Agora, você me faz uma pergunta que também eu não tenho uma resposta imediata. Por que ligações são essas dos Estados Unidos com Israel, que sempre acaba estimulando a expansão? Veja, Estados Unidos, houve uma revolta na Síria. Né? Foi derrubado o governo, que era claramente não favorável aos Estados Unidos, embora tenha participado da primeira guerra do Golfo contra o Iraque, mas, enfim, era um governo, não era que era de esquerda, porque não era de esquerda, mas era um governo arabista, digamos, ao mesmo tempo que era laico. Foi derrubado. Bem, agora a gente está vendo Israel bombardeando Damasco. Difícil entender. É difícil entender esse governo que os Estados Unidos acabou de reconhecer. Então, isso é muito complexo. Os ataques ao Irã também eu acho totalmente absurdos. Você sabe da história que nós tentamos, junto com a Turquia, fazer um acordo. Enfim, é uma longa história, mas eu ouvi de ninguém menos do que o ex-diretor da CIA, o Bill Burns, que naquela época era subsecretário de Estado. Eu ouvi dele agora não, porque ele não está mais no governo, mas há uns 8 meses atrás, eu ouvi dele que o nosso acordo foi o que, de certa maneira, facilitou o primeiro passo para aquele JCPOA que eles fizeram. Agora, na negociação, e era possível controlar e saber. Agora... Celso, eu me lembro quando o Lula visitou Israel, que ele desfilou de carro aberto em Israel e do lado da Palestina também, não foi isso? Ele foi a Israel e foi à Palestina. E foi para vários lugares. Ele foi o primeiro presidente brasileiro a ir a Israel. Só Dom Pedro II acho que teve em Jerusalém lá, mas o Pedro II teve lá no Império Otomano, né? Era outra situação. Então, o Lula foi o primeiro, não foi o Bolsonaro, não. O primeiro foi o Lula. E nós estávamos atrás da paz. E a coisa curiosa, essas transformações que se devem, talvez, a questões demográficas em termos de Israel, com o aumento da população de judeus ortodoxos, não sei. Eu não sei explicar. Mas o fato é que mudou, porque naquela época eu estava com o presidente Lula e o Netanyahu nos pediu, e acabou sobrando para mim um pouco, que negociasse com os sírios, com o Bashar al-Assad, ajudasse a negociar a questão das fronteiras nas colinas de Golã. E eu trouxe para ele de volta, depois ele falou, não fale com a ministra do exterior, fale comigo. Ele disse isso. E eu trouxe para ele depois um papel, que depois eu vi que era cópia do papel que tinha sido entregue ao John Kerry, porque estava escrito John Kerry, escrito papel sírio. Você veja como são as coisas. Havia um diálogo, Hoje em dia eu não vejo nada disso. Eu vejo, assim, a aplicação bruta da força. Claro que os Estados Unidos podem se considerar o mais forte, então eles têm uma grande influência, mas a diferença já não é a mesma que era no passado, sobretudo em termos econômicos, né? Enfim, então, eu acho que os Estados Unidos não só é um perigo para o mundo, esse fim do multilateralismo, mas acho que até para eles há risco. Sim.